Quem aqui tem alguma coisa na sua vida que gostaria de mudar? Você tem algo na sua vida que gostaria de mudar? 3 pessoas só, o resto está tudo bem, o Senhor pode levar já, né? Vou ser mais específico. Quem tem alguma coisa no seu corpo que você gostaria de mudar? Tem algo no seu corpo que você pudesse, mudaria hoje? Tá. Deixa eu te contar uma experiência minha pessoal. Na minha adolescência, depois dos 13 anos, meu nariz começou a crescer muito. E aí, pela primeira vez, eu nunca tinha percebido. Estava crescendo, não estava percebendo. Mas na escola ninguém perdoa. Né? Os amiguinhos não perdoam. Então botaram o meu apelido de Nareba. E aí eu cheguei em casa muito mal e pela primeira vez eu fui para o espelho e percebi que o osso do meu nariz estava crescendo demais. E continuou crescendo. Tem um nome disso que eu esqueci, técnico. Eu fui tantas vezes no médico. E começou a crescer e aquilo começou a me incomodar. E eu olhava no espelho e falava assim, nossa, enquanto eu não arrancar esse nariz, eu não vou ser feliz. E tudo que eu me via e me achava feio, até porque era, né? Que eu achava era. Mas você, né? Eu achava que era o nariz. Eu falei, não, nariz e tal, não tem jeito. E eu comecei a planejar, um dia eu vou mudar esse nariz. E um dia eu consegui um contato no médico, que fez um desconto para eu fazer uma operação no nariz. Como vocês podem ver, não deu certo, né? E aí eu lembro que eu fui na consulta e o médico começou a me explicar como é assim, olha, nós vamos te sedar. Eu falei assim, mas como assim sedar? Não, vamos apagar você. Eu falei, mas quando eu dormir eu vou para onde? Ele falou, como assim? Eu falei, a minha mente vai para onde? Eu tinha uns 19 anos, ele falou assim, eu não sei para onde sua mente vai. Eu falei, então como é que o senhor vai me dar um remédio que vai me apagar e o senhor não garante para onde eu vou? Ele falou, moço, eu não estou entendendo o que você está falando, eu estou com medo. Eu não sei, depois que me apagarem, minha mente vai para onde? Eu vou ficar sonhando? Eu vou ficar apagado? E se eu não voltar da anestesia? Ele falou, isso aí a gente não tem garantia. Vamos supor que tudo dê certo. Qual é a continuidade? Ele falou, aí a gente vai ter que ir com um martelinho, quebrar o osso do seu nariz. Aí eu já comecei a desmaiar. Eu falei, calma aí, moço. Nós vamos abrir, vamos serrar, depois vamos costurar, fechar por dentro. E um mês de cara roxa vai ficar bom. Aí eu falei assim, olha, eu desisto, eu vou ficar com esse nariz mesmo. E desisti da operação. Algum tempo depois, eu fui num dentista, anos depois, eu fui num dentista e fiquei com esse complexo comigo. Anos depois eu fui num dentista e era uma irmã da igreja. E ela falou assim, eu já era pastor, devia ter uns 26 anos, fui ordenado aos 25. Aí ela falou assim, pastor, eu quero cuidar dos seus dentes. Eu falei, amém, tudo bem, de graça, então é benção, vamos. Fomos. E ela falou assim, seus dentes são muito separados, eu vou botar uma retina, não, né? Resina. Uma resina, o senhor me permite botar resina e vou juntar os seus dentes? Eu falei, pode botar, de graça, pastor. Falei, pode botar muita resina. E ela foi e botou resina. Aí, quando ela tirou o negócio, eu fui no espelho, pela primeira vez eu me olhei e me achei bonito. Não que eu fosse, mas me achei. E naquele dia eu percebi que a vida toda eu achei que meu problema era o nariz. E na verdade o que me incomodava na minha imagem era o dente. Eu nunca mais achei meu nariz grande ou feio depois que eu consertei o dente. Você acredita nisso? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque você nem sabe o que realmente precisa mudar ou transformar na sua vida. Você acha que é uma coisa, mas Deus sabe o que realmente você precisa. Você acha que se você tiver o carro, ou se sair o documento, ou se casar, ou se tal coisa, aí tudo vai melhorar, mas Deus sabe que não é isso que você precisa ainda. Deus sabe o que realmente vai fazer você se sentir em paz, realmente vai fazer você se sentir com uma vida em abundância. Ele sabe o que você precisa. É por isso que até para ser transformado você precisa do auxílio do Espírito Santo. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer, nem escolher o que a gente quer mudar, a gente consegue sem a ajuda do Espírito Santo. Então, a série que a gente começa hoje, você precisa ter noção que nós dependemos e precisamos do Espírito Santo para alcançar a transformação, que a gente nem sabe qual é ainda. Abre comigo em João, capítulo 4. Nós vamos ler uma história famosa, mas talvez você nunca tenha percebido algumas coisas. Uma história de transformação. E aqui tem pontos muito importantes para a gente discutir. Eu só estou preocupado porque o pastor Saulo me deu até 11h30. São só 3 horas para pregar, que eu vou tentar. Versículo 5.
Foi a uma cidade chamada Samaria, uma cidade da Samaria, chamada Sicar, junto ao poço de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali estava a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho. Quem aqui já ficou cansado do caminho? Jesus também. O homem mais perfeito, o Filho de Deus, estava cansado do caminho. Não pense que é só você que cansa na caminhada, não. O cansar, ele é normal. O paralisar que não é. Tem gente que quando está cansado quer desistir. Se você está cansado, não desiste. Descansa. Faz igual Jesus, senta e toma um copo d'água. Tem gente, eu vou largar tudo, eu vou desistir da vida, porque está cansado, cansado de sofrer, cansado de acumular conta, cansado de não ver solução para isso ou para aquilo. Só que quando você está cansado, o pensamento não tem que ser de desistência, tem que ser de descanso. E Jesus sentou para descansar. Ele, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Isso já era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aqui vai começar uma cena que não era muito comum. Primeiro, Jesus estava sozinho. Ele não costumava ficar sozinho. Ele estava sempre com os discípulos. Nesse dia, propositalmente, ele senta para descansar e manda todos os 12, podia ter mandado 6, 3, 4, ele manda os 12 irem na cidade comprar comida. Porque o que ele vai fazer é fora do protocolo. Tem vezes que a gente quer seguir todo o protocolo e Jesus vem do jeito dele, quebrando a forma humana e até religiosa de fazer as coisas para provocar algo na nossa vida, uma transformação, por exemplo. Se os discípulos estivessem perto de Jesus, é bem capaz que eles criassem resistência, porque Jesus vai começar a quebrar 2 paradigmas importantes aqui. Primeiro, um homem vai se dirigir a uma mulher em público, na rua. Naquela época, não se podia um homem parar uma mulher desconhecida e começar um assunto, puxar uma conversa. Se hoje a mulher já fica atenta, imagina 2000 anos atrás, num poço qualquer. A segunda coisa, a segunda resistência, o segundo paradigma, é que era um judeu falando com uma samaritana. E eles não se davam, eram povos que estavam em constante conflito. Então Jesus, para evitar o julgamento dos discípulos, provavelmente para evitar uma resistência de Pedro, mais nervosinho, provavelmente já ia se meter falando: o que está acontecendo? O mestre pirou. Cada um ia dar sua opinião. Tomé, sempre incrédulo, vai falar: gente, tem alguma coisa errada. Ele já manda os 12 irem fazer compras, ele fica sozinho. E aqui vai começar um diálogo interessantíssimo. Versículo 7, veio uma mulher de Samaria e disse Jesus: dá-me de beber. Versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Aqui, imagina Jesus, o Filho de Deus, o autor e consumador da nossa fé, puxa um assunto contigo e você responde desse jeito: como tu? Quando uma resposta começa com como, já parece meio arrogante. Quem é você? Como você fala assim comigo? Sabe? Ela já começa: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Já começou estranha a conversa. E vai ficar pior ainda. Olha o que Jesus responde. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, você pediria e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, você não tem com que tirar a água. O poço é fundo. Da onde você vai tirar essa água viva? Sarcasmo. Jesus está falando: eu vou te dar água viva. Ela: você não tem nem como pegar água normal? Da onde você vai tirar água viva? Nessa aqui eu já tinha ido embora, gente. Eu vou te falar que a inteligência emocional tem limite. A paciência de Jesus que não. A paciência de Jesus com o teu sarcasmo, com a tua dúvida. A paciência de Jesus com a tua falta de fé que não acaba. Ele continua sendo paciente, ele continua sendo fiel, ele continua te dando mais uma oportunidade. Quantas vezes você desprezou momentos com Jesus, mas ele nunca desprezou um momento contigo. E aquela mulher não tinha ideia
que aquele homem poderia transformar toda a sua vida. Ela estava buscando uma transformação, eu vou te provar. Ela só não sabia quem teria essa transformação e nem o que exatamente ela estava precisando, porque afinal de contas você está incomodado com o seu nariz enquanto o problema é o dente. Você está incomodado com o teu emprego enquanto o problema está na família. Você está incomodado com o documento enquanto o problema é com o teu caráter. Existem coisas que a gente acha que precisa mudar, mas tem outras coisas na fila de Deus para serem transformadas em nós. Como então, e da onde vai tirar a água viva? Versículo 12. És tu maior, agora ela vai afrontar. Começou com sarcasmo, começou com arrogância, agora ela vai para a afronta. Versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seus gados? Jesus respondeu e disse: qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede. É a terceira vez que ela erra na forma de se expressar com Jesus, mas Jesus continua sendo Jesus, porque a Bíblia diz que se você for infiel, Ele permanece fiel. Se você errar, Ele não vai errar, porque cada um dá aquilo que tem. No ser humano tem erros, em Jesus só tem acerto. O ser humano tem um pouquinho de ódio, em Jesus só tem amor, cada um só dá aquilo que tem. Muita gente fica na dúvida, por que Jesus transformou água em vinho, no melhor vinho, diz a Bíblia, no melhor vinho. No final da festa, 3 dias depois, todo mundo bebendo vinho, ninguém sente mais o gosto de nada. Mas Jesus não transformou no melhor vinho para agradar as pessoas. É porque cada um dá aquilo que tem. Ele não tinha nada mais ou menos nele. Tudo em Jesus é bom. Qualquer coisa que você pedir para Jesus já vai ser bom. Tem gente que ainda quer especificar: Deus, mas não esquece, eu estou querendo casar, manda o meu marido tal. Se você falou: Deus, eu quero casar, Ele já vai mandar o bom marido, porque Ele não consegue dar nada mais ou menos para ninguém, cada um dá aquilo que tem. Só manda o emprego, Ele já sabe que é o melhor emprego, porque não existe emprego mais ou menos em Jesus. Jesus respondeu: qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A mulher ainda não estava entendendo nada, porque a gente fala de coisas naturais com Jesus, mas Ele sempre responde com as espirituais, porque a gente está focado no que é temporal e Jesus só fala do que é eterno. Você está preocupado com o teu probleminha financeiro, Deus está vendo o pós-problema financeiro, Ele está vendo quantas pessoas vão ser ganhas por causa da tua vida depois que vencer esse problema. Você está preso ainda nessa confusãozinha emocional, mas Deus não está preso no tempo das tuas emoções, mas na eternidade do Espírito. Ela falou: então me dá, querendo tirar um proveito de Jesus, ela falou: então me dá dessa água, que eu não preciso mais trabalhar, não preciso mais ficar voltando aqui para pegar. Ou seja, eu vou beber uma vez e acabou. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: tá bom, vai e chama o teu marido. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Jesus então disse: bem disseste, não tenho marido, porque 5 já tiveste, e o que agora está contigo não é teu marido. Isso você falou com verdade. Agora é a vez de Jesus dar uma batidinha nela. Com amor. Verdade. Porque 5 você já teve. Queridos, nós estamos em 2020. Pode tudo. Está uma confusão lá fora. Um crente gritou: sangue de Jesus. Lá fora, né? Está uma confusão. Mas ainda em 2020, com tudo que está podendo, não é estranho uma mulher casar 6 vezes? Sim ou não? É estranho ou não é? Em pleno 2020. Imagina 2000 anos atrás. No Oriente Médio, a mulher está com o 6º homem. E Jesus fala: os 5 você já teve, mas esse não é teu. É de alguém. Teu não é. Jesus estava conversando com uma mulher que teve coragem de passar por vários relacionamentos e parar num
com um que não era dela, era de outro. Você achando que Jesus só fala com os santos irrepreensíveis. Jesus estava dando mais tempo para essa mulher do que muito santarrão que passou por ele em Jerusalém. Afinal de contas, se Jesus olhasse os nossos pecados, nem nós poderíamos estar aqui. Mas ele olha para as intenções do coração, diz a palavra. E tinha algo no coração dessa mulher que era maior do que os pecados que ela estava cometendo. Tinha algo nas intenções dessa mulher que era maior do que a vida promíscua que ela estava levando. Versículo 19. Então disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais, agora ela vai começar a espiritualizar. Isso aqui é muito louco. Jesus está o tempo todo espiritualizando e ela está naturalizando. Quando ela percebeu que ela não estava falando com qualquer um, ela começa a botar para fora toda a revelação que ela tinha. Essa mulher estava carregada de revelação, estando em pecado. Essa mulher estava carregada de conhecimento de futuro, de destino profético. A gente vai ler aqui o que ela falou, estando numa vida errada. Então Deus viu o que estava dentro dela, a visão que ela tinha dentro, não os erros que estavam fora. Porque a cruz serve para isso, para eliminar os seus erros de fora, para limpar o teu coração por dentro. Olha o que ela fala. Nossos pais adoraram neste monte, e vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mas disse Jesus, ela puxou um papo de adoração, do nada puxou um papo de adoração. Vou te explicar por quê. Tem coisas que incomodam o teu espírito. Tem coisas no mundo espiritual que você não entende, você fica dúvida a vida toda, desde criança, desde adolescente. Quando você vê um homem que você acredita ser de Deus, que pode responder o teu questionamento, você pergunta logo isso. Tem vários pastores que eu encontrei mundo afora, que quando eu encontrei eu fiz uma pergunta que não tinha sentido no momento, mas era uma dúvida de 15 anos que eu estava. E aquele era um homem que tinha conhecimento e sabedoria para me responder. Ou seja, uma mulher que estava indo para o sexto marido, que não era dela, estava com o seguinte questionamento no coração: onde é o lugar que eu devo adorar a Deus? A dúvida que ela carregava dentro dela não era se era errado ou não ter 6 ou 7 casamentos, mas sim qual é o monte que eu devo adorar. Deus viu a pergunta que estava no coração dela, antes do pecado que estava na frente. O problema é que quando além de você estar em pecado, você ainda não carrega nenhuma pergunta para Deus dentro. Mas vai continuar. Disse-lhe Jesus, versículo 21, mulher, crê-me, que a hora vem, que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus vai dar uma revelação que não deu nem para os discípulos. Ele vai ensinar para aquela mulher que estava no sexto relacionamento, onde se deve adorar, que a adoração é em espírito e em verdade. Ele vai ensinar algo profundo que a gente até hoje usa nas músicas, em espírito, em verdade. Ele não ensinou isso para Pedro, que seria o patriarca da igreja. Ele não ensinou para João, que era o apóstolo do amor. Ele ensinou para essa mulher que estava em prostituição. Quando ele viu que ela tinha perguntas suficientes para as respostas que ele podia dar, ele continuou dando revelação. E ele fala, não é nesse monte nem naquele que se deve adorar, mas a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Olha a revelação que Jesus está dando para ela. Deus é espírito. E importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei. O que a mulher disse? Eu sei. Olha o que ela vai falar para ele agora. Aí começa a virou uma discussão teológica. Antes estava com papo de agressão, estava com papo de sarcasmo. É por isso que você não pode perder a paciência de primeira. Porque a pessoa não tem um preparo emocional para conversar contigo. Você que é filho de Deus que tem que ter um preparo emocional para tratar com a pessoa. Se Jesus tivesse perdido a paciência no sarcasmo dela, a gente não chegaria em revelações profundas como estamos chegando agora. Versículos depois.
Você nunca sabe de onde vai vir os tesouros escondidos. Você nunca sabe de onde vai vir tua bênção. Você não sabe de onde vai vir tua transformação. Então, cuidado como você fala com as pessoas. Nabal morreu porque era um homem duro no falar. O jeito que ele falou com os servos de Davi fez Davi pegar a espada e ir lá matá-lo. Davi poupou por causa do pedido de Abigail, mas Deus depois veio e matou Nabal 10 dias depois. Então, cuidado como você fala. Porque pessoas na Bíblia já morreram por como falaram. A mulher disse, eu sei, olha a revelação, que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Ela estava esperando o Messias. Gente, ela estava com dúvida onde era o monte para adorar, e estava o seguinte, a qualquer momento o Messias vem. Não tem um versículo dizendo que os discípulos estavam preocupados. Gente, será que o Messias vem? Meu Deus, estou aqui ansioso, vem Messias. Não tem ninguém na Bíblia esperando o Messias. Essa mulher estava. Eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, nos vai revelar todas as coisas, nos explicará todas as coisas. Aí aqui no versículo 26, Jesus olha para ela e fala algo que não falou nem para os discípulos. Quando Pedro pergunta para ele, lá em Cesareia de Filipe, tu és o Cristo? Ele fala, olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas não conte para ninguém. Está escrito lá na tua Bíblia, não conta para ninguém. Ninguém pode saber isso. Ninguém, né? Só essa mulher que ele resolveu contar. E ele falou para essa mulher, eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. Ele resolveu contar para essa mulher, em uma conversa na beira do poço, que ele era o prometido de Israel, o desejado das nações, o salvador da humanidade. Ele resolveu entregar um segredo para ela, que ele não estava entregando para ninguém. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher, mas ninguém falou nada. Que perguntas e por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens da cidade, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. E aqui ele vai começar a explicar sobre a colheita dos últimos dias. Versículo 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus pela palavra daquela mulher. Versículo 41, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Deixa eu te explicar isso aqui. Essa mulher, em 10 versículos, foi transformada de adúltera ou prostituta ou fornicadora, você dá o nome que você quiser, na maior missionária que Samaria já teve. Alguns versículos foram suficientes para uma transformação acontecer. Ela estava esperando uma transformação. Ela estava esperando o Messias, ela estava preocupada onde devia adorar, ela estava esperando alguma coisa, ela não sabia o que tinha que ser transformado nela. Ela não tinha noção do que realmente precisava, Jesus sabia. Por isso que Jesus manda os discípulos na frente, para ele ficar conversando com ela e mostrar o que precisava ser mudado. Quando ela cai em si e sabe que precisa mudar e reconhece ele como profeta, quando ela começa a reconhecê-lo como profeta, Jesus começa a liberar revelação sobre a vida dela, e à medida que ele vai dando revelação, ela vai entrando mais profundo também, fazendo mais perguntas. Tem gente que se estivesse com Jesus só vai pedir, Jesus, aproveita que você está aqui, paga a conta desse mês. Jesus, aproveita que você está aqui, estou com uma dor terrível aqui, dá para botar a mão aqui. Essa mulher só fez perguntas sobre eternidade. Foi no profundo com Jesus. Jesus decide transformá-la na maior missionária. Eu não sei quantas cidades você ganhou para Jesus, mas essa mulher aqui no 6º relacionamento ganhou a cidade inteira. A Bíblia diz que ela sai do poço, entra na cidade e começa a falar de tudo quanto Jesus fazia, tudo quanto Jesus fez com ela. E os homens começaram a acreditar nela. E a Bíblia diz que muitos samaritanos creram em Jesus por causa da palavra
dela. Ninguém acredita num religioso. As pessoas acreditam num transformado. E todo mundo que foi transformado vira um missionário. Porque é impossível você ser transformado e querer continuar fazendo o que você faz sem anunciar quem te transformou. Agora, presta atenção. O que nós aprendemos com essa mulher? É que a transformação tem 3 pontos interessantes. Para quem vai anotar, anote isso. Primeiro, a transformação não consulta teu passado. Quando a transformação chega, ela fala, me dá aqui o relatório de todos os seus erros, tudo que você fez. A transformação não consultou o passado dessa mulher. Só transformou a realidade dela para liberar o futuro. Não importa o teu passado. Se a transformação vier sobre a tua vida, ele não será consultado. O teu passado já foi jogado no mar do esquecimento. Deus envia a transformação para mudar a tua realidade atual. A segunda coisa impressionante da transformação é que a transformação não escolhe a pessoa por o título, pela bondadezinha, pelo diploma da parede, pelo círculo de amizade que você tem. A transformação escolhe quem quer, quem procura ser transformado. Essa mulher, a princípio, não era ninguém com título. A Bíblia não menciona nada de especial nela, mas ela que foi transformada. A terceira coisa que eu aprendo é que a transformação vem de um jeito que você não espera. Isso é muito forte. Jesus tocou nessa mulher? Sim ou não? Jesus orou por essa mulher? Jesus expulsou algum demônio dessa mulher? Jesus fez algum milagre na vida dessa mulher? Qual foi a única coisa que Jesus fez com ela? Conversou. A sua transformação pode vir de uma coisa que você não espera. Às vezes você está esperando um anjo aparecer e Deus vai usar uma conversa para te curar. Às vezes você está esperando um sobrenatural e Deus vai usar uma pessoa com um conselho para te libertar. Eu estava vim dirigindo de Orlando para cá. E eu vim com o Bruno, um amigo empresário lá de Orlando. E alguma coisa que a gente veio conversando, eu soltei uma palavra sobre ele e ele falou assim, Tiago, a gente estava no início da viagem, talvez na segunda ou terceira hora da viagem, ele falou assim, olha, se a viagem acabasse agora, eu já recebi tudo que eu precisava. Era uma coisa séria da vida dele. Mas por quê? Às vezes a gente acha que a transformação vai acontecer na igreja, no meio da manifestação espiritual, com os tambores tocando, agora sim, agora vai vir. E às vezes é uma conversa. Jesus não tocou, não orou, não fez nenhuma manifestação sobrenatural, conversou. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria uma conversa com Jesus. O que muda se você tiver uma conversa com Jesus de verdade? Repare que nessa conversa ela não pediu, ela conversou. Às vezes a gente entra no nosso quarto para pedir, o que às vezes é necessário. O problema é que pedir não é uma conversa. E o que mudou a vida dessa mulher foi uma conversa. Ela tinha conteúdo para passar e estava aberta para receber. Ela tinha pergunta para fazer e estava humilde para ressignificar, refazer algumas coisas na vida. Repare que Jesus não a condenou em nenhuma vez. Jesus não falou, sua pecadora, o inferno lhe espera. Que provavelmente é o que eu faria, um de nós aqui poderíamos fazer, se pegássemos uma mulher nessa situação para tratar. Querida, o inferno já está queimando. Jesus não falou do inferno, apesar de ser uma realidade para quem está em pecado. Jesus não falou que ela estava condenada. Jesus conversou. E na conversa, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é você nem seu argumento teológico. Numa conversa, Jesus transformou toda a vida daquela mulher. Ela largou tudo que tinha de errado, foi para a cidade virar uma testemunha. Jesus não deu um título para ela. Mulher, eis que te dou um título, você serás obreira. Serás diaconisa na minha casa. Tem gente que está esperando um título para poder mudar a vida de alguém. Tem gente que está esperando o reconhecimento do pastor para poder pregar, enquanto essa mulher só teve uma conversa para ter uma transformação completa e sair dali como uma missionária ganhando vidas. Se você está precisando de um palanque para poder pregar, eu te garanto que Deus não vai te dar. Porque a gente prega todo dia lá fora. E para alguns,
além de lá fora, ele cede o palanque, ele cede o altar, ele cede a plataforma. Mas saiba que o que eu prego para vocês aqui, eu prego todo dia parando de conversar com qualquer pessoa. Às vezes eu paro de uma pessoa do lado do avião que vai viajar 10 horas comigo, eu começo a pregar, porque é o que eu sei fazer. Mas eu fui transformado. E muitos dos que estão aqui também passaram por uma experiência de transformação. E nem toda experiência de transformação é sobrenatural. Algumas são uma conversa. Mas uma conversa com a pessoa certa. Uma conversa com quem realmente pode transformar a nossa vida, o nosso caráter, a nossa realidade. Existem vários tipos de transformação que a gente vai tratar nas segundas-feiras. Transformação financeira. Quem precisa? Transformação emocional. Transformação familiar. Transformação espiritual. Tem gente que precisa mudar de nível espiritualmente. E sabia que a maioria das batalhas naturais que vem na nossa vida é para a gente crescer espiritualmente? Aí se você cresce financeiramente, mas não cresce espiritualmente, a batalha volta, porque a batalha é para te fazer crescer espiritualmente. É que você focou na área errada. Não é que é errado ganhar dinheiro ou estar bem emocionalmente, é bom. Só que o principal é crescer espiritualmente com cada batalha. Se você sai de uma batalha e não está orando mais, se você sai de uma batalha e não está lendo mais a Bíblia, se você sai de uma batalha e não está honrando mais seus pastores e seus pais, você não cresceu nessa batalha. E aí ela volta, para te dar a chance de crescer. Essa mulher não precisou passar por uma batalha porque ela tinha tanta vontade de crescer dentro dela, que uma conversa com Jesus foi necessário. Deixa eu te falar uma coisa, porque muitos de nós temos que passar pela dor, pelo amasso para aprender, porque a conversa não serviu. É igual pai e filho, eu tenho 4 filhos. Você primeiro conversa, você não sai batendo direto. Você não sai disciplinando direto. Primeiro você Aí chega uma hora que você perde a paciência. Chega uma hora que você engrossa a voz. E chega uma hora que você disciplina. Sim ou não? Então, Jesus sempre vai conversar primeiro. Ele não tem prazer nenhum no teu sofrimento. Não tem prazer nenhum na tua dívida. Ele não tem prazer nenhum na tua depressão. Ele não tem prazer nenhum na tua angústia. Mas tem vezes que a conversa não funciona porque o nosso coração está duro. A gente não sabe nem conversar. E não tem nenhuma expectativa no coração. O que Deus vai suprir se nem expectativa você tem? Essa mulher estava cheia de expectativa. Ela falou, eu sei. Ela não falou, me contaram. Ela não falou, dizem por aí. Ela falou, eu sei que o Messias vem. Ela sabia. Não era uma fofoca que ela ficou sabendo. Ela pesquisou. Ela foi atrás da informação. Já no 5º para o 6º casamento, ela estava atrás dessa informação. Ela não estava atrás da informação de os direitos do 5º casamento, o que eu ganho, o que eu posso arrancar do próximo marido. Ela estava atrás da informação de que o Messias vinha. E Deus sacia a sede do teu coração. Se a sede do teu coração é ser transformado, prepare-se, porque nesses dias Deus vai transformar a tua vida. Se a sede do teu coração é ter uma vida renovada, uma vida nova em Cristo, prepare-se, você vai receber isso. Alguns vão receber através de uma conversa com Jesus. Outros vão ter que ir a outros níveis. Eu tive várias experiências na minha vida pessoal. Eu já fui transformado em áreas só de Jesus conversando comigo. E eu já fui transformado em áreas debaixo de muita ameaça no mundo espiritual. Deus sabe exatamente o que põe medo em você, o que faz você entrar na linha. Aí você fala assim, mas então Deus põe medo nas pessoas? Não. Ele usa o que é necessário para colocar você onde você pediu para Ele para estar. Senhor, me bota na tua vontade, você que pediu. Senhor, eu quero fazer o teu querer, não é assim? Senhor, usa-me da forma que tu queres. Você pediu. Aí Deus falou assim, olha, para eu te usar na forma que eu quero, para eu te colocar na minha vontade, só tem esse jeito, que eu já tentei todos contigo. Mas se nós estivermos abertos à transformação, eu lhe garanto que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na tua casa. Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito. Você não vai tropeçar em pedra nenhuma. E as coisas vão começar a acontecer.
Mas sabe que uma coisa que você tem que aprender? Quem aqui está passando hoje por um problema? Hoje você está passando por um problema para resolver. 4 pessoas? Gente, tá bom, estamos bem. Amém? Quem está passando por um problema? Quando você resolver esse problema, vai vir outro. Porque no mundo tereis aflição. Então tem problema que você não precisa nem ficar com muita pressa de sair, não. Porque você não sabe a gravidade do outro que vai vir. É melhor, às vezes, vou levar esse aqui mesmo. Você está rindo, mas eu faço essas contas às vezes, sabia? Falo, Jesus, o problema é ruim, mas dá para segurar, eu vou ficar segurando esse um tempo. Porque a vida do crente é assim, uma aflição, porque no mundo tereis. Aí tem um tempo de descanso. Meu irmão, nesse tempo de descanso, curte, aproveita. Vem para a igreja, celebra, dança, sai para jantar. Porque daqui a pouco vem outra aflição. É uma notícia, é um problema, é um diagnóstico, é alguém que te fere, é uma perseguição, é a falta de alguma coisa, a escassez de alguma coisa. Eu sei de uma coisa, no mundo teremos... Você fala assim, mas um dia Deus vai me prosperar muito, isso vai acabar. Quando você tiver 10 milhões de dólares, agora você tem problemas de 10 milhões de dólares. Inclusive, não importa quanto dinheiro você tem, o problema com os filhos pode continuar, o problema emocional não se resolve com dinheiro, a falta de paz pode ter 10 trilhões que não resolve. Então tem coisas que você tem que saber que você vai ter que aprender a lidar. Agora, o mais lindo de tudo isso é que a transformação está a caminho. Jesus está vindo em nossa direção para conversar. E se você estiver no lugar certo, na hora certa, por mais que você não saiba falar, é por isso que a Bíblia diz que Ele botou o Espírito Santo para ser nosso intercessor, Ele é o nosso tradutor. Porque se tudo que a gente orasse chegasse a Deus sem a tradução do Espírito Santo, o irmão, a gente já estava fulminado. Tem gente que já pediu, Deus, mata aquele irmão, prepara e leva. Ao Espírito Santo, Deus, o que Ele quis dizer não é isso não, deixa eu te explicar. O Espírito Santo não deixa as tuas palavras chegarem em Deus do jeito que você fala, não. Porque senão, meu irmão, você não ia ter uma oração atendida. O Espírito Santo pega a intenção do teu coração, leva para Deus da forma, Senhor, o que Ele quis dizer. Ele intercede por você. E às vezes com gemidos inexprimíveis, Senhor, atende Ele. Está no final das forças. Socorre! Então saiba que tudo que você precisa para ser transformado já está dentro de você, o Espírito Santo de Deus. O Consolador, o Espírito da verdade. Ele vai transformar teu caráter. A gente vai falar sobre transformação do caráter aqui nesses dias. A gente vai falar sobre transformação financeira. A gente vai falar sobre transformação emocional. Tem crente que está mais ferido que o próprio diabo. O diabo olha para o crente e fala assim, vou ter que fazer um curso com esse crente, que ele está ferindo mais do que eu. Vou pegar um curso. Nem eu estou maltratando as pessoas como ele. Está terrível. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho milhões de seguidores nas redes sociais. Diariamente eu sou atacado, ferido, xingado. Você não tem noção dos ataques, das ameaças que a gente recebe. Se você pudesse ter acesso às ameaças que a gente recebe, você ia cair para trás. Nós temos uma equipe que fica em todas as redes sociais, todos os dias. Há anos, 3, 4 anos que eu não olho as coisas mais. Mensagens, essas coisas. Tem uma equipe que vê isso. Para me proteger, inclusive, emocionalmente e espiritualmente. E esses dias, eu estava em São Paulo essa semana, a gente fez uma reunião. E a menina que trabalha com a gente veio chorando e falou assim, pastor, a gente está aqui com um relatório. Eu falei, mas por que você está chorando? Porque você não vai acreditar nisso aqui. Eu falei, fala. 100% de todos os ataques que a gente recebeu foram de crente. Você nunca foi atacado por um político, pastor. Você nunca foi atacado por um Illuminati, sei lá que existe. Você nunca foi atacado por um macumbeiro. É crente atacando crente. O crente está mais ferido que o diabo, alguns deles. Mas são pessoas que, em uma conversa com Jesus, podem ser transformadas. Essa conversa com Jesus não é para não convertidos. Você acha que pelo papo dela, ela era convertida ou não? Não? Esperando o Messias, na dúvida onde ia adorar. Se não era convertida, meu irmão, era a ímpia mais reteté que existia.
A ímpia estava no monte. O papo era de ímpio ou era de crente? Mas precisava ser transformada. A transformação não é para quem está lá fora só, não. Tem muita gente aqui dentro há anos e precisa da transformação. É por isso que o desafio que eu tenho para você é traga o máximo de pessoas que você puder para essas séries. Traga familiares, amigos do trabalho, traga, porque Deus vai fazer uma profunda transformação em áreas da tua vida, em várias áreas da tua vida. E assim como essa mulher, depois da transformação, virou uma missionária, prepara. Porque Deus, quando transforma alguém, Ele envia para a missão. A missão lá dentro do teu trabalho. Ela não foi para a missão, foi para a África, não. Ela foi para a mesma cidade que ela saiu. Deus vai te enviar para o mesmo lugar que antes você causava vergonha. Ela era vergonha na cidade pela vida que ela levava. Na mesma cidade, Deus levantou o nome dela como missionária. Então saiba que nem sempre Deus vai te enviar a outro lugar. Às vezes Ele vai te honrar no mesmo lugar que você foi envergonhado. Tem um projeto de Deus para a tua vida. Fica de pé se você crê nisso. Tem um projeto de Deus para a tua casa. Tem um projeto de Deus para o teu ministério. Às vezes você acha que ministério é pregar aqui. Não. Deus pode te dar uma empresa muito próspera e você realmente ser um missionário nessa empresa. Deus pode te dar uma ideia empreendedora. Deus pode te dar um ministério literal, pregação da palavra. Deus pode te colocar na internet como um comunicador, uma comunicadora. A gente não sabe a forma que Deus vai usar. Eu sei que Deus vai levantar ministérios aqui nessa campanha. Deus vai te transformar numa pessoa que antes só tinha perguntas, como essa mulher tinha, em uma pessoa que agora, além de perguntas, tem uma missão a cumprir. Deus vai te dar uma missão a cumprir. Deus vai te dar uma missão a cumprir. E deixa eu te falar uma coisa, um homem e uma mulher com uma missão é um homem e uma mulher que tem sentido de vida. Sabe por que às vezes a depressão tenta vir? Porque você não tem uma missão. Sabe por que às vezes a angústia tenta pegar o teu peito? Porque você não tem uma missão. Sabe por que às vezes a solidão bate? Porque você não tem uma missão. Sabe por que às vezes você pensa em desistir de tudo? Porque você não tem uma missão. Uma das maiores coisas que Deus resolve na tua vida, quando você é transformado, é que Ele te dá uma missão. E quem tem uma missão não desiste na metade. Quem tem uma missão não para dar vozes à insegurança, à ansiedade, à dúvida, ao medo, ao pânico, à depressão, porque tem uma missão a cumprir. Hoje nenhuma dessas coisas me pega, não é porque eu sou forte, não. É porque eu tenho missão. Porque se eu não soubesse o que eu ia fazer amanhã, se eu não soubesse o que Deus espera de mim e como eu posso ajudar as pessoas, eu estaria, meu Deus, eu estou com medo da vida. Será que eu fico aqui? Será que eu me mudo? Será que está tudo dando errado? E quando tudo é errado, você sabe, é a vontade de Deus para me levar para o próximo nível. Agora, quando você não tem uma missão, dá tudo errado, você fala, Deus não gosta de mim, eu vou tirar minha vida, eu vou desaparecer, eu vou me mudar. Você precisa saber que Deus tem um projeto para a sua vida e tem uma missão para você. Ele resolve uma das maiores questões do ser humano, que é a questão existencial. Quando você é transformado e Ele te dá essa missão. Nessa noite, eu quero orar pelas pessoas que, apesar de se sentirem como essa mulher estava se sentindo, estava cheio de dúvidas, cheio de perguntas, mas estava numa situação que a fazia sentir-se longe, por causa do pecado, do erro, da vida que levava. Mas ela reconheceu a oportunidade e abriu porta para a transformação. Repare que Jesus não forçou nada nessa conversa, a mulher começou a se aprofundar, ela começou a espiritualizar e Jesus foi e partiu para a transformação. E se você sente, você veio aqui hoje e sente que essa pregação foi para você, você fala, ainda bem que eu vim, porque isso te desafiou a deixar algumas coisas para trás e buscar uma transformação. Você sentiu que essa série vai te levar para o próximo nível espiritual, maturidade emocional, um crescimento financeiro, familiar. Você sentiu isso. Enquanto a palavra estava sendo ministrada, o teu corpo era tocado pelo Espírito Santo. Você sentia isso, que chegou esse momento. Você quer deixar coisas para trás e quer começar a seguir por uma missão. Se essa palavra foi para você, você fala, essa palavra foi para mim, venha no altar, eu preciso orar por você, eu preciso profetizar sobre a tua vida. Se você tem certeza que essa palavra foi para você,
em nome de Jesus Cristo.